Olá, bem-vindos e bem-vindos ao canal da representação discente da pós-graduação em Educação, História, Política, Sociedade da PUC de São Paulo. Eu sou Beatriz Campanha Dutra e no vídeo de hoje nós seguimos com as discussões sobre mulheres e produção do conhecimento científico. E hoje nós vamos discutir se a condição de gênero afeta a todas igualmente. Eu já aproveito para agradecer a participação da minha orientadora, a professora Ana Paula Ferreira da Silva. Eu gostaria de começar essa discussão, Ana, retomando o finalzinho da sua fala no primeiro vídeo. Para quem não assistiu, fica aqui o convite, em que você fala sobre a desigualdade de gênero perpassar a todas as esferas da vida, né? E eu tenho refletido sobre algumas condições que têm me acompanhado a vida toda. Para além de um viés meritocrático, né, aquele que me faz pensar que eu cheguei até aqui, por exemplo, devido ao meu esforço, à minha dedicação, mas em como algumas marcas, como a minha raça, a minha condição econômica, a cidade em que eu vivo, por exemplo, de alguma forma me condicionaram a ocupar determinados lugares, ainda que eu seja uma mulher cis. E você, Ana, como que você entende essas marcas que te constituíram? Oi, Bia. Eu agradeço demais o convite e é uma alegria estarmos juntas em mais esse vídeo. Quando postamos o vídeo Ciência é um Substantivo Feminino, que é esse que você comentou, né, que a gente convida as pessoas a assistir também, a Giovana Fonseca, que foi minha aluna, ela me indicou um livro. E, inclusive, é bacana, né, quando as pessoas assistem os vídeos, fazer comentários, fazer perguntas para a gente, porque isso ajuda também a gente a pensar outros temas para vir aqui conversar. O livro que a Giovana me indicou se chama Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Eu ainda não consegui ler, mas eu gostei do título porque mostra o que é a perspectiva da interseccionalidade. E sobre a interseccionalidade é fundamental para começar a pensar se a condição de gênero afeta a todos igualmente. Então, eu vou responder a sua pergunta a partir do meu lugar, né, sobre como que eu me constituí como mulher e como pesquisadora para ilustrar o que a gente está falando. Eu, assim como você, eu sou mulher, cis, branca, e nesse país de desigualdades absurdas, eu posso afirmar que eu tenho uma condição econômica e social privilegiada. Eu pude estudar sem interrupção até a conclusão do doutorado e me dedicar à pesquisa por 6 anos com bolsa pública, porque eu tinha condição de retardar o meu ingresso no mercado de trabalho. Há esforço, há mérito. Mas antes de tudo isso, a condição financeira me deu a possibilidade de escolher. E essa condição, ela não está disponível para todas as pessoas. Mas tem ainda um outro fator. Eu não tenho filhos. E, portanto, eu nunca precisei dividir o meu tempo com as tarefas que são atribuídas socialmente às mulheres no cuidado das crianças. E, nesse sentido, a minha dedicação, ela acabou sendo muito próxima àquela vivida pelos homens. A minha trajetória, ela, de certa forma, já indica que a condição de gênero, ela não vai afetar a todas da mesma forma. Porque, em algumas situações, os aspectos relacionados à classe social, à raça, ao local de moradia, à idade, podem determinar possibilidades de privilégio ou de prejuízo que nós temos nas nossas trajetórias. De todos esses fatores, né, que compõem, na verdade, são todos esses fatores que compõem a perspectiva da interseccionalidade. Sem dúvida. E a perspectiva, né, da interseccionalidade, ela nos permite pensar nesse entrelaçamento de uma série de marcadores sociais, né? E por serem constituídos por relações de poder, esses marcadores eles transformam diferença em desigualdade. Na academia, esse termo ele foi usado pela primeira vez com a jurista afro-americana Crenshaw, em 1989, na tentativa de compreender as relações de opressão como indissociáveis e estruturantes. Ela analisou um processo jurídico movido contra uma montadora de automóveis, alegando que a empresa estava cometendo discriminação de raça e de gênero por não contratarem mulheres negras. Acontece que havia homens negros no chão de fábrica e mulheres brancas no secretariado. Então, o tribunal, na época, não conseguiu compreender que se tratava, na verdade, de dois processos mistos e simultâneos ao mesmo tempo. O que significa para o campo científico produzir conhecimento a partir da perspectiva da interseccionalidade, Ana?
Então, essa pesquisa que você nos contou, ela é um excelente exemplo para a gente entender como que essa perspectiva da interseccionalidade traz ganhos para a elaboração do conhecimento científico. Mas antes disso, a gente tem que destacar que a produção científica ela não é neutra, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim como esse que você trouxe, né, para ilustrar e para fazer a gente entender um pouco o que é essa não neutralidade. Pensando na área da medicina, quando a gente diz a frase o corpo humano, sobre qual corpo humano estamos falando, né? O corpo humano, ele não é tão homogêneo assim, né? Geralmente, a gente está falando sobre o homem branco europeu. E aí você pode me perguntar, mas Ana, para efeito de estudo, todos os corpos não vão ter coração, cérebro, ossos? E eu não posso dizer outra coisa senão sim, né? Claro. Mas o ponto é que esse homem caucasiano, ele é tomado como um corpo ideal. E todas as pesquisas que mostram variações étnicas, por exemplo, elas são tratadas como variações, como diferenças, a partir desse ideal. E em relação à mulher não é diferente, porque o seu corpo é estudado também a partir do corpo do homem, com variações em relação aos órgãos sexuais. E aí, a gente já está falando sobre interseccionalidade. Os primeiros estudos sobre os corpos femininos, eles eram feitos com mulheres negras, sobre condições de pesquisa muito degradantes e violentas. Enquanto o corpo da mulher branca é maculado pela condição da maternidade, a mulher negra, até por conta do processo de escravidão, continua sendo objetificada até mesmo no campo científico. E aí, se a gente for pensar, né, essa é uma característica biológica, que já não é neutra. Mas ainda tem um outro campo da medicina que a interseccionalidade vai tensionar, que é pensar se algum tipo de enfermidade ou predisposição de doença tem a ver não com as características, os fatores biológicos, mas com as condições socioeconômicas, que expõem determinados grupos sociais a determinados tipos de doenças ou de vulnerabilidades. Ou seja, tratar um objeto de estudo sobre a perspectiva da interseccionalidade significa que a gente se questione sobre o quanto esses aspectos da classe social, da raça, de gênero, podem trazer possibilidades de uma compreensão analítica ampliada. Com certeza. E ainda que o termo interseccionalidade ele só tenha sido usado na academia em 89 com a Crenshaw, já há indícios de uma preocupação em lidar com esse cruzamento, né, de opressões há pelo menos um século antes. A Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, ela cita um exemplo da Sojourner Truth, que foi uma mulher negra que ela tinha sido escravizada lá dos Estados Unidos, e ela foi a única mulher negra a participar da Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, em 1851. Além de expor o viés de raça e classe do próprio movimento feminista, que entendia a liberdade apenas por meio do sufrágio feminino, ela também, de alguma forma, desconstruiu todo esse estereótipo ligado à fraqueza feminina, porque os homens hostis que estavam ali no evento, eles zombavam da fala das mulheres, alegando: como é que vocês querem votar se vocês não conseguem nem ao menos pular uma poça, né? E quem foi que respondeu à altura essas agressões? Sojourner Truth. E com seu épico discurso, e eu não sou uma mulher? E aí eu peço licença para você, Ana, e para você que nos assiste, para ler um trechinho desse discurso que me arrepia. Aquele homem lá diz que uma mulher precisa ser ajudada a entrar em carruagens e levantada sobre valas. Ninguém me ajuda em lugar nenhum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meu braço. Eu arei, eu plantei e eu recolhi tudo para os celeiros. E nenhum homem pôde me ajudar. E eu não sou uma mulher? E a Angela Davis relata que depois desse discurso ela foi ovacionada por todas as mulheres. Não tem como ser diferente, né? Como compreender essa contradição da luta por liberdade para cada uma das mulheres? Então, eu acho que o ponto inicial é que nós precisamos compreender as diferenças dos lugares sociais, né? E essa situação, ela é muito exemplar. Então, as mulheres brancas de camadas sociais médias e altas, elas não têm as mesmas vivências de uma mulher branca das camadas mais pobres, que também é diferente da mulher negra, que tem uma condição econômica mais privilegiada, de uma mulher negra das classes mais empobrecidas.
Ou seja, a mulher negra, pobre, em geral, trabalha em serviços que são muito desvalorizados e fisicamente pesados. Ou seja, ela é capaz de trabalhar como um homem, mas não é também como qualquer homem, é como um homem pobre. E quando ela faz esse discurso, ela não está apenas falando sobre gênero, mas ela está mostrando que as mulheres são fisicamente tão fortes quanto os homens. Mas mais do que isso, o que ela desvela é que há uma desigualdade significativa sobre qual mulher é usada como estereótipo para os homens justificarem a sua incapacidade, para os homens justificarem a incapacidade das mulheres. E o que eles fazem? Eles usam a mulher branca, que é a esposa desses mesmos homens. Né? Então, a gente pensa, por que as mulheres não conseguiam pular uma poça? Porque a roupa que elas vestiam não permitia que elas tivessem liberdade de movimento. Né? Não diz sobre a capacidade das mulheres. Ou seja, tanto as mulheres negras quanto as mulheres brancas, elas podem lutar pela liberdade, mas cada uma luta por uma liberdade completamente diferente, por conta dessa variação dos seus lugares sociais. A liberdade que para uma é o direito do voto, para outra, voto é um sonho distante, porque a liberdade para ela é ter comida ou um trabalho que não a exponha a condições que são análogas à escravidão, né, como é o caso. Essa enorme variação dentro da palavra liberdade mostra que é necessário se aproximar, compreender qual é esse lugar do outro, né, e efetivamente que luta é essa que cada uma das mulheres traz ao falar sobre liberdade. Com certeza. Seguindo essa linha que você fala sobre o lugar do outro, da outra, a bióloga estadunidense Dana Haraway, ela entende que a ciência positivista, ela toma os saberes como descorporificados, né? Ou seja, sem marcadores de raça, de etnia, de gênero, mas ela defende que os saberes, eles são, sim, localizados e corporificados, porque não há possibilidade de um discurso vir desacompanhado do seu corpo, né? Considerando então essa concepção da Haraway, como nós podemos relacionar os locais de opressão na sociedade com uma representatividade que muitas vezes ela não é substantiva? Haja visto um exemplo, né? Haja visto nós temos uma ministra da mulher, da família e dos direitos humanos que faz declarações absurdamente machistas. Sim, a Haraway, ela nos possibilita compreender essa perspectiva política do corpo, né, que é isso que você estava explicando. Como você bem lembrou, a questão biológica ou a identidade de gênero não nos capacita para entender automaticamente as lutas sociais. Não é porque geneticamente eu nasci mulher que eu consigo, ou já tenho diretamente a possibilidade de trazer toda essa discussão. Há mulheres que assumem locais de opressão a outras mulheres quando estão em cargos de liderança. E o mesmo acontece tanto com o homem negro quanto com a mulher negra, e que o que a gente precisa pensar, né, quando a gente está diante dessas questões, é o que faz essa pessoa diante daquele lugar que ela ocupa. Não é só uma representação por si, mas esse significado que tem que vir. A teoria da Haraway, ela nos faz perceber que se uma mulher negra ela tem uma condição de trabalho degradante e a sua luta política a faz sair dessa condição, esse certamente é um ganho, isso é indiscutível. Mas se outra pessoa, e aí pode ser uma mulher ou um homem, um negro, um asiático, um indígena, o que quer que seja, mas se outra pessoa assumiu aquele trabalho degradante, as condições de opressão não foram alteradas. Ou seja, ela nos faz compreender que a interseccionalidade são expressões também de uma desigualdade que é anterior, que diz respeito à estrutura econômica, e que todas as lutas devem ter claramente esse objetivo final. Se eu, como mulher, luto para que o salário seja equiparado ao dos homens, nesse modelo formal de registro de trabalho, eu tenho um ganho, claro, mas se outras pessoas assumirão esse espaço de cumprir a mesma função, com as mesmas prerrogativas e receber salários discrepantes, a questão apenas migrou de um corpo para o outro, né? Não houve uma solução real. Então, eu acho que um dos principais pontos da riqueza conceitual da Haraway é esse. Com certeza. Então, para concluir, você acredita que a perspectiva da interseccionalidade, ela integra ou segmenta as análises do campo social? Então,
é fundamental nós nos aprofundarmos, né, nas diferenças e principalmente tratar essas diferenças como desigualdades, porque elas são desigualdades. Daí a importância pela luta da representatividade desses grupos que foram silenciados. Mas é necessário que haja uma perspectiva de classe social também, para que não haja disputas que desqualifiquem as lutas entre esses grupos oprimidos. Antes de tudo, a opressão e a desigualdade, elas estão na base do capitalismo. E se um tipo de corpo se liberta de algum tipo de opressão, a gente deve se perguntar se a estrutura foi mantida e outro corpo assumiu esse lugar, né, que é a contribuição que a Haraway traz, ou se as estruturas foram alteradas. Ou seja, a interseccionalidade, ela dá luz a essas desigualdades e, ao invés de fragmentar, ela pode ser essencial para a gente compreender a importância de nós nos posicionarmos contra a opressão de classe. Bom, diante disso tudo aí, o que fica para mim é que essas discussões são cada vez mais necessárias para que a gente consiga, de fato, se reconhecer nessa estrutura, né, e compreender que projeto de sociedade que a gente quer. E eu fiquei pensando também em como a interseccionalidade ela afeta não só o acesso, mas a própria questão que a mulher, quando ingressa na academia, pode pesquisar. Mas aí eu te convido a gente discutir isso no próximo vídeo. Aceito o convite, aceito o convite, Vi. Eu agradeço muito a oportunidade, né, por nós podermos conversar sobre esses temas, e eu reforço que é muito bom para quem está nos assistindo, deixar os comentários, curtir e mandar mensagens para que a gente possa, né, assim como você me colocou essa questão, a gente possa trazer outras questões aqui para continuar conversando. Obrigada. Obrigada, é isso aí, pessoal. Então, escrevam o que vocês pensam a respeito desse tema, o que acharam da discussão e compartilhem o canal. Muito obrigada.